Bom dia, bem-vindos à opinião pública desta segunda-feira. A Direção-Geral da Saúde considera que o aparecimento de uma nova estirpe da Covid-19 não é por si só motivo de preocupação, já que na maioria das vezes estas mutações não aumentam o risco para as pessoas. A DGS considera que as mutações do coronavírus já eram esperadas. Entretanto, para esta hora está marcada uma reunião do Comitê de Resposta da Crise da União Europeia para discutir precisamente uma resposta coordenada a esta nova variante. Nesta opinião pública queremos então ouvir a sua opinião sobre o assunto, saber o que pensa da decisão do governo português e se é a favor de uma estratégia concertada na Europa. Queremos também saber se considera que há motivos para receios e como analisa estas declarações da DGS. Podem então ligar para os habituais números de telefone 21 416 1147 ou 21 416 1148. E desde a meia-noite que está proibida a entrada. São meus convidados Miguel Prudencio, investigador do Instituto de Medicina Molecular, e também Paulo Paixão, virologista, que se junta a nós pelo Skype. Bom dia aos dois, muito obrigada por estarem nesta opinião pública. Bom dia. Começo por si. Miguel, diga-me, a grande questão que se tem colocado agora às pessoas que se ouvem, os receios que se ouvem, o que é esta variante, esta estirpe? Já havia não sei quantos milhares de mutações, porque é que agora é diferente e porque é que agora há riscos e toda esta preocupação à volta disto? Pronto, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Efetivamente, os vírus têm a capacidade de sofrer mutações e isso é natural e acontece com qualquer infecção viral. Quaisquer vírus vão sofrendo mutações ao longo do tempo. E este vírus não é exceção e já houve um conjunto de mutações identificadas. Falava-se em 4.000 até agora. Falava-se em vários milhares. Neste momento, o que aconteceu é que foi detectada esta variante que tem um conjunto de 17 mutações específicas que conferem, aparentemente, uma maior capacidade do vírus ser transmitido. O que não é equivalente, não é equivalente a dizer que a doença que causa vai ser mais grave. Simplesmente há uma probabilidade dele ser transmitido mais facilmente. Portanto, só para fazermos aqui um ponto prévio, em termos de consequências para cada um de nós, é igual? Em princípio? Não são mais graves? Em termos de doença? Sim, em termos de doença, do que se sabe até agora, não causa doença mais grave do que a estirpe que estava prevalente até agora. Mas, aparentemente, tem uma capacidade de se transmitir maior. E porquê? Porque as mutações que surgiram lhe conferem essa vantagem em termos da capacidade de infectar as células e de se multiplicar. Agora, mas porque ele fica mais resistente? Não é porque ele fica mais resistente. Ele se adapta melhor? Adapta-se melhor, portanto, invade com mais facilidade as células e multiplica-se com mais facilidade. E daí tornar-se a questão da transmissão tornar-se mais fácil. Agora, é importante distinguir estas duas vertentes da questão. Por um lado, ele pode efetivamente transmitir-se mais facilmente, mas não causa, tanto quanto se sabe até agora, doença mais grave do que a estirpe anterior. O que é... E isso é informação segura ou ainda está a ser estudada? Bom, isto é o que nós sabemos até agora. Este tipo de situações tem que ser sempre constantemente monitorizado e acompanhado e podemos vir a ter conhecimento que hoje não temos e que muda aquilo que neste momento se sabe. Mas do que se sabe até agora, esta é a situação. A coisa boa no meio disto, como dizia o Dr. Pedro Simas agora mesmo na peça, é que as medidas que nós hoje em dia temos à nossa disposição e que aplicamos e temos vindo a aplicar para a estirpe que era a prevalente até agora, continuam a ser eficazes com esta nova estirpe. Portanto, e sendo ela potencialmente mais infecciosa, tornam ainda mais importante estas medidas de proteção. Mas, por exemplo, uma questão que se colocava quando nós ligamos por SNS 24 esteve mais de 15 minutos frente a frente, exposto com alguém que estava... O facto desta estirpe ser mais contagiosa significa que em menos tempo de exposição podemos ser potencialmente significa que é preciso uma exposição menor, menos tempo de exposição ou menor proximidade para que se dê a transmissão. E, portanto, daí a importância de mantermos as normas e as regras de distanciamento social, utilização de máscara, etc., que essas sim garantem que nós estamos protegidos da contaminação, porque efetivamente se comprovar que esta taxa de transmissibilidade é superior, então evidentemente que a probabilidade de, num contacto
essa transmissão acontecer, aumenta e, portanto, o tempo de contacto, porventura, um tempo menor já permitirá essa transmissão e, porventura, tudo aquilo que nós temos que fazer atualmente tem que ser reforçado para garantir... Era isso que eu lhe ia perguntar. As medidas atuais não deveriam ser ainda mais apertadas? Ou seja, eu penso que as medidas... Agora os casos suspeitos vão ser em maior número, porque basta estar de 5 minutos, 2 minutos, assim, o tempo de exposição arriscado. Claro, mas por isso as medidas que existem atualmente, o uso de máscara, o distanciamento físico e a desinfecção das mãos são eficazes, porque são barreiras que impedem que o vírus se transmita de uma pessoa para outra. Portanto, desde que essas medidas sejam adequadamente utilizadas, essa proteção existe. Portanto, eu não penso que seja necessário criar novas medidas de proteção. É necessário aderir a estas que existem, porventura de uma forma ainda mais apertada do que até agora. E, portanto, o apelo é para que as pessoas realmente cumpram as normas que estão estabelecidas, elas são eficazes e não é necessário introduzir novas normas, é preciso respeitar estas que existem. Uhum. Já voltamos à conversa, vou falar para já com o Paulo Paixão, virologista, recordo que se junta a nós que tem estado a ouvir esta conversa pelo Skype. Perguntava-lhe se acha, a DGS diz que as últimas análises mostram que o vírus ainda não chegou cá, ou pelo menos os casos que têm aparecido cá não têm esta variante. Podemos estar seguros disso? Bom, depois realmente só mesmo o Instituto Nacional de Saúde Pública, Ricardo Jorge, é que pode responder a isso, mas enfim, repare que eles fazem análise genética, não fazem de todos os vírus que chegam a Portugal, portanto, e pessoas infectadas em Portugal, é preciso notarmos isso, portanto... Exato, e ainda ontem, desculpe interrompê-lo, ainda ontem chegaram, segundo ouvi que é este número, 25 aviões do Reino Unido. Portanto, é muito provável que já esteja entre nós. Exatamente. Portanto, o Ricardo Jorge pode não ter detectado, obviamente, dizermos de certeza que não pode haver alguém infectado com essa variante, claro que não temos a certeza absoluta neste momento. Agora, eu acho que, obviamente, que isto não é um motivo para alarme, mas claro que é motivo para alguma preocupação. Aliás, se não fosse motivo para preocupação, não andavam os governos todos agora da Europa a reunir-se, inclusivamente, até mesmo o nosso, já tem algumas medidas restritivas relativamente aos voos do Reino Unido. Mas, no fundo, o contexto já foi muito bem colocado pelos meus colegas, é efetivamente este que estamos a dizer, realmente há um risco maior, mas não risco para já maior de gravidade. Agora, é um fato que se nós tivermos mais infecções, embora do ponto de vista, isto para as pessoas perceberem, repare, se nós tivermos 100 pessoas infectadas com esta variante e 100 pessoas infectadas com outra variante, a mortalidade não é diferente. É igual, o problema é igual. O problema é que se a variante infectar mais pessoas, mesmo que do ponto de vista percentual seja idêntico, claro que se infectamos mais, vamos ter mais pessoas com infecções graves. Portanto, isso, e é obviamente que essa é que é a grande preocupação. E o problema é novamente a pressão para os serviços de saúde. Já estávamos numa fase de planalto aqui em Portugal, embora alto, não é? Como o próprio nome indica, mas não é um timing péssimo para de repente termos uma estirpe destas a propagar a doença a uma velocidade ainda outra vez mais rápida. É verdade, mas eu relativamente à questão de tudo o que já foi dito é aquilo que sabemos e não há dúvida que realmente que esta nova variante aparentemente transmite-se mais facilmente. Mas atenção que aqueles números dos 70% que o governo britânico tem falado, são números um pouco estranhos. E assim, isto não pode, ou seja, isto não significa que a variante seja 70 vezes ou 70% mais eficaz a transmitir. Isso são os números que eles estão a ter no contexto deles. Atenção, é bom que se diga que os britânicos, relativamente às regras, no seguimento das regras de distanciamento, etc., nunca foram os mais cumpridores. É preciso também ver isso. E, portanto, isto não significa... Repare, é evidente se for transmitido para Portugal e começar a haver circulação, não deixa de ser alguma preocupação. Mas isso não significa que tenhamos que mudar regras ou que isso vá, de repente, levarmos a esse acréscimo, como estava a dizer, e bem, será que se havendo esse acréscimo não vamos ter alguma saturação dos hospitais, etc. Eu acho que é muito precoce ou muito prematuro para falarmos nisso, mas obviamente vamos ter que acompanhar isso, como é lógico. Portanto, este dado dos 70%, digamos que não é científico, é com base na amostra que eles tiveram lá, não é? Não, e depois ele é científico, mas
os dados científicos não quer dizer que sejam verdades absolutas, é o dado que eles têm, porque na verdade aquilo que se verificou, para as pessoas ficarem com uma ideia, foi esta variante, quando entrou sobretudo ali no sul de Londres, começou, que inicialmente, imagino, estava com 5% de todos os vírus nessa fase, eram causados por esta variante, e realmente em poucas semanas ultrapassou todas as outras, ou seja, ela tornou-se a predominante, efetivamente, porque terá uma maior facilidade de transmissão. Mas, portanto, os 70% não significa que isoladamente a pessoa, ou por exemplo, como há pouco estava a dizer, nós não podemos dizer se os 2 metros podem passar agora para 3 metros, ou se os 15 minutos passam para 5 minutos, porque realmente não é, ou seja, a passagem dos 70% para mudança de regras não é linear de forma alguma. Uhum. Acha que houve aqui uma reação exagerada do governo britânico? Olha, é assim, sim e não. Eu vou-lhe ser sincero, quando até me perguntaram, colegas seus, há poucos dias, quando foi a primeira notícia, eu honestamente até achei que isto era quase uma medida também um pouco política, porque, enfim, dizendo que há uma variante que é mais perigosa, é muito mais fácil o governo britânico, por um lado, justificar o problema, porque eles trabalharam sempre mal, vamos só agora começar, agora em relativamente pouco tempo, mas eles começaram muito mal, é dos piores países europeus, e por outro lado, assim, era a maneira de calar as pessoas, dizer, olha, não, vocês aceitem estas medidas mais restritivas porque temos um vírus pior. Mas realmente, com a informação que tem vindo a sair, eles têm alguma base. Agora, continuo a achar que eles são um bocadinho alarmistas. E, por exemplo, ontem ouvimos um ministro britânico a dizer que está fora de controle. Isto não se pode dizer. Estava tudo descontrolado, mas hoje já vieram mudar um bocadinho a mensagem, entretanto. Foi, exatamente, porque é um disparate. Quer dizer, pessoas com experiência não podem dizer isso, quer dizer. Muito bem, mas a comunidade científica já esperava o aparecimento destas variantes e destas estirpes? Ou não? Olha, sim, concretamente esta não, mas estávamos à espera disso. Aliás, como os meus colegas já disseram, repare, a taxa de mutação de cada um dos vírus, de cada um dos coronavírus do SARS-CoV-2 naturalmente, é de cerca de 2 mutações por mês. Só para termos uma ideia, o Instituto Ricardo Jorge, que é quem faz a caracterização genética, já há cerca de 2 meses já tinha detectado mais de 100 mutações diferentes na tal proteína S, que é aquela tal que falamos e que é tal fundamental para todo este jogo, digamos, de defesa e de ataque do vírus. Já tinha detectado mais de 100 mutações diferentes em Portugal, isto já há cerca de 2 meses. Portanto, claro que estávamos à espera que isto acontecesse. Aliás, vários de nós já disseram que muito provavelmente nós vamos ter um padrão algo parecido ao que acontece com a gripe, que é, temos uma vacina, à medida que o vírus vai se modificando, vamos depois ter que adaptar a vacina. É por esse motivo que nós somos vacinados todos os anos com vacinas diferentes para a gripe. Portanto, de certa forma era esperado. Agora, se era exatamente nesta semana de Natal, pois não era nem esperado nem desejado. E apesar de tudo, é melhor uma estirpe que seja mais rápida do que uma estirpe mais virulenta, mais agressiva para o corpo humano. Totalmente, sim, totalmente de acordo, sim, não, essa foi mesmo a boa notícia, como o meu colega já disse, essa realmente foi mesmo a boa notícia, não, efetivamente, em termos de patogenicidade, ou seja, de gravidade, não, aparentemente está, aliás, eu digo mesmo aparentemente, porque realmente a mortalidade não aumentou naquelas zonas, portanto, em que o vírus está a circular com mais frequência. Muito bem, já voltamos à conversa e já voltamos para falar da vacina, entre outras matérias. Para já vamos ouvir alguns dos nossos telespectadores. Tenho agora ao telefone Jorge Mendes, que está reformado e nos liga do Porto. Bom dia, Jorge. O que é que tem a dizer sobre este assunto? Muito bom dia para si e para os seus convidados. Está-me a ouvir bem? Estou a ouvi-lo perfeitamente. Ora, como foi dito aí, esta mutação, ou estas várias mutações, ou 100, como o seu convidado anterior disse, algumas já foram identificadas pelo Instituto Ricardo Jorge. O que acontece aqui é o seguinte, vamos ver. Esta mutação agora lá no sul do Reino Unido, de Inglaterra, basicamente é ali na zona de Dover, Hastings, quem vem passar o Canal da Mancha no ferry, né? que vem de França para a Inglaterra. Esta mutação também pode ter implicações nos testes PCR ou na resposta imunológica. Ora, como é evidente, andamos aqui há um ano, sensivelmente, sempre a falar do SARS-CoV-2 e as medidas
e a questão política e a questão do médico-científica dos especialistas. A mim o que me parece é que temos que viver com isto, mais ou menos, melhor ou pior, mas há aqui uma questão que é a comunicação. Seja basicamente em termos políticos e das medidas, porque há uma grande diversidade entre os especialistas, uns que concordam com um certo tipo de medidas, outros que desaprovam, que deviam ser mais restritas, mais fechadas ou mais abertas. No caso em Portugal, fomos dos primeiros países, lá para fevereiro e março, aconteceu o que aconteceu e parece que já se fez uma festa que éramos os melhores do mundo. Depois veio-se a comprovar sucessivamente até agora que o aliviar ou o abrir trouxe os resultados que trouxe. Aliás, na sexta-feira passada, acho que passámos a barreira dos 6.000 óbitos, se não me engano. Pronto, nos 6.093, qualquer coisa assim do género, se calhar já temos nos 7.000. O grande problema é que, politicamente falando, na questão científica, eu sou um leigo na matéria, devia-se ter partido desde o princípio a várias agências de comunicação e para ter uma comunicação simples, concreta e concisa. E não haver aqui o recuar ou adiantar a panóplia de medidas que são decretadas nos variados estados de emergência até agora, e ainda vamos continuar mais para a frente. Até parece que a Constituição da República Portuguesa tem estado... Jorge, peço-me interrompê-lo, mas pedia que se centrasse nesta questão da variante, está bem? Isto é uma matéria muito vasta, está aí para outros caminhos. Eu pedia que se centrasse nisto, até porque temos pouco tempo. Sim, ok, pronto. É uma variante, como disse um convidado teu, que em termos de infecciosidade é qualquer coisa como 70%, mas nós sabemos bem como é que o povo britânico, ou os governantes britânicos, ou os ingleses ficam com esta matéria. Mas pronto, é uma questão, eu volto a repetir, é uma questão que tem que ser estudada e ela vai ser estudada e está a ser acompanhada, mas muito provavelmente vai ter muitas implicações, principalmente nos testes PCR. Já vou colocar essa questão aqui aos nossos convidados. Muito obrigada por ter estado connosco neste programa. Tenho agora em linha João Santos, é professor de natação, Liga-nos de Carcavel. João, bom dia. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Olha, por acaso, a última vez que eu participei no Opinião Pública estava aí o mesmo convidado e o tema era semelhante e foi uma boa conversa, eu gostei e agora voltei a ligar. E a primeira coisa que eu tenho a dizer, porque, quer dizer, quem está com mais atenção a isto não espera que haja tantas coincidências, não vê tantas coincidências, vê mais uma sequência de eventos que são lançados, que acontecem e que estão fora de controlo. E que os especialistas, quer dizer, há tantos especialistas e há tantos cientistas que parece que mais que estamos na mão da cientologia, não é? Isto já é tudo muito mais uma questão de fé e uma questão de crença do que outra coisa. Portanto, quem já viu as coisas muito antes, há muitos meses, já sabia que vinha aí uma nova estirpe. Agora, por que é que ninguém fala que se no Reino Unido foi o primeiro país do mundo a começar a vacinar e foi lá que apareceu a nova estirpe passado 3 ou 4 dias? Ninguém fala nisso. Ninguém fala que, enquanto os outros países todos, ou a maior parte dos países na Europa já tinham fechado os voos com o Reino Unido, estava o nosso governo com muita atenção ao caso, e é como você disse, antes de ontem para ontem, chegaram 25 voos da Inglaterra para Portugal. João, mas está a querer dizer que há uma ligação entre a nova estirpe e a vacina? É assim, há coincidências a mais neste mundo. Portanto, as pessoas têm que começar a pensar, têm que começar a utilizar a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio e não andarem todos num comboio desenfreado onde vamos todos nas mãos não se sabe de quem. Quem é que confia na Pfizer? Morreu, supostamente, uma enfermeira que foi vacinada em direto para a TV, que colapsou 5 ou 10 minutos após ter tomado a vacina da Pfizer. Não há nenhuma televisão neste país, não há nenhuma... João, eu julgo que isso deve ser fake news, desculpe dizer. João, essa informação nós não a temos, portanto, não sei onde é que foi buscar isso. Não. Toda a gente viu uma enfermeira que colapsou em direto para a TV do Tennessee, nos Estados Unidos.
Pronto, isto é factual. E nunca mais ninguém falou nisso. Nos mídias não houve cobertura nenhuma, nada. O que corre nos meios de comunicação alternativos é que ela faleceu. Essa informação deve ser mesmo muito alternativa, João, porque a senhora não faleceu. Portanto, isso é uma informação daquela que tem que ser checada. Esse é um problema que nós temos, de facto, nesta pandemia, é a informação que circula por todo lado e que não é verdadeira. Portanto, as nossas fontes de informação têm que ser cada vez mais escrutinadas. João, mas continue e peço que seja breve. Eu peço desculpa, vou ser muito breve, mas vocês fazem polígrafos, vocês fazem coberturas de tudo o que é pessoas a ser vacinadas, de tudo o que é campanhas de propaganda das vacinas, do que é que seja, e não fazem o contraditório. Isto já é uma coisa... Nós tentamos fazer o contraditório. E se repare que é um vírus novo, os próprios cientistas têm grandes dúvidas, porque obviamente um vírus novo não é possível saber-se ainda tudo. Os jornalistas fazem o que podem para checar a informação. Agora vamos deixar de falar do Covid-19, as pessoas que se preparem, vamos deixar de falar do Covid-19, vamos passar a falar no Covid-20. Estamos aí para uma década de terror que começou com o Evento 201 e que vai acabar com a agenda ID 2030, ok? E temos uma década de terror pela frente, onde... isto está tudo fora de controle. E eu gostava também que alguém me dissesse, e pode ser o seu convidado ou alguém, que me dissesse onde é que está a vacina chinesa. Porque em Wuhan há grandes festas, ninguém usa máscara, o governo chinês vem dizer que há 20 ou 30 casos por dia e as pessoas acreditam, e estamos com vacinas da Pfizer e da BioNTech e da Moderna do Bill Gates e etc. E quem é que tem em 2020 confiança na Pfizer? Muito bem, João. Já percebemos qual é o seu ponto e muito obrigada por ter estado connosco neste Opinião Pública. Tenho agora ao telefone Mário Chaves, que é arquiteto, nos liga de Lisboa. Qual é a sua opinião sobre este assunto? Bom dia. Bom dia, caros senhores. Estas duas únicas intervenções que eu vou ter agora mostram efetivamente o estado em que nós perigosamente estamos a querer poder chegar. A mim o que me parece muito destas circunstâncias que são muito contraditórias e, de facto, o ouvinte anterior teve razão em falar de algum do contraditório, é que nós estamos um bocadinho a parecer como as bolsas, quando os investidores, as bolsas começam a cair e os investidores esperam sempre que a coisa só caia mais um bocadinho para depois recuperar e não querem vender, porque só assumem que perdem quando vendem, de facto. E isto que está a acontecer, nós não estamos, de algum modo, a suspeitar que podemos ter uma alternativa de vida e uma alternativa social, e essa social implica económica, cultural e uma série de circunstâncias, e estamos todos os dias a empurrar com a barriga uma situação que só nos tem trazido pobreza generalizada. E aí volta às bolsas, basta ver as capitalizações da confiança das bolsas, que está baixíssima. De algum modo, o que eu quero dizer é que nós devíamos, sobretudo agora que o inverno vai começar amanhã, serenar. E não andar numa doideira desenfreada a tentar voltar a uma vida burguesa que tínhamos até o ano passado, até 2019, que nos próximos tempos não vamos poder voltar a ter. Isto é, quem é que vai dizer agora aos empresários algarvios que afinal agora já não querem os ingleses nos hotéis para a passagem de ano? Quem é que vai agora dizer outras circunstâncias que têm a ver com a Inglaterra ou com outros países que nós, por termos uma economia que cresceu abundantemente no turismo até aos 30% de riqueza, não queremos agora as outras pessoas da Europa ou do resto do mundo? Portanto, nós vamos ter que serenar, vamos ter, não que empobrecer, mas que ter uma vida mais tranquila durante algum tempo, ver o que é que acontece, porque apareceu esta variante agora, outras vão aparecer, e de facto o grau de desconhecimento em relação às partidas que a natureza nos faz depois do que nós lhe estamos a fazer também à natureza. Portanto, esta situação era esperada. Nós é que andámos numa festa tremenda na passagem do consumo para o consumismo e achámos que isto era tudo nosso, não é? Que éramos os senhores do mundo, os senhores do universo. Atribuímos valor aos asteroides, valores de minério já aos asteroides. Portanto, este grau de loucura vai ter que abrandar. Vamos ter que ser mais serenos, ter mais sabedoria, eventualmente perceber qual é o nosso papel na construção desta sociedade que terá começado na digitalização em 1980. Muito bem. E temos que andar, de facto, todos mais serenos. Obrigado. Mário, ficamos com a sua reflexão. Muito obrigada por ter participado neste Opinião Pública. Temos agora ao telefone a Ana Vilas Boas, é técnica de segurança e higiene e liga-nos de Barcelos. Ana, bom dia. Bom dia. Eu só tenho uma questão para colocar, se alguém conseguir responder. É assim, eu sou diabética, sei que não está no plano de vacinação para os diabéticos apanharem a vacina e eu, com filhos menores e em idade escolar, preocupa-me se esta segunda variante vai mudar muito, vai pôr ainda em maior risco as pessoas e a comunidade, não é?
Se o vírus passa mais rápido, eu falo nas escolas que as crianças não são obrigadas a usar máscara e poderem passar mais rápido o vírus. Muito bem, Ana, muito obrigada. Fica a sua questão, muito obrigada por ter participado neste Opinião Pública. Volto a si, Paulo Paixão, para lhe perguntar a um dos nossos telespectadores que me põe aqui uma questão que me parece importante, que tem a ver com os testes. Se esta nova variante é ou não detetável pelos testes que existem, então estão a ser feitos? Sim. Não, sim, isso é uma resposta fácil de dar, sim. Aliás, para as pessoas terem uma ideia, nós somos obrigados a fazer, quando fazemos as técnicas, as famosas técnicas de PCR, somos obrigados a tentar detectar, pelo menos, às vezes até em 3 zonas, em 2 zonas diferentes. Primeiro ponto. Portanto, mesmo por acaso alguma das zonas fosse na tal espícula S, onde está a haver as tais mutações, nós temos sempre, no mesmo teste, temos sempre uma outra zona de detecção. E, inclusivamente, até há testes comerciais que nem sequer utilizam essa tal proteína S, no fundo, portanto, o material genético para a proteína S, para fazer o teste. Portanto, ou seja, é uma questão pertinente a que foi colocada, efetivamente, mas temos maneiras, como eu disse, somos obrigados a detectar em mais que uma região cada vez que fazemos um teste, às vezes até 3 regiões, e, portanto, esse problema, se é que se vai colocar, que honestamente eu penso que nem sequer se vai colocar, mas realmente, teoricamente, poderia-se colocar, mas é ultrapassado desta forma que eu estou-lhe a dizer. Todos nós somos obrigados a testar para mais que uma zona e, portanto, se houver alteração dessa zona, temos sempre mais 1 ou 2 para detectar o vírus. E em todo o tipo de testes rápidos também? Não, os testes rápidos é completamente diferente, mas os testes rápidos nem sequer se coloca isso. Os testes rápidos de antigénio, utilizamos outros antigénios que não da proteína S. Normalmente utiliza-se mais para uma outra zona do vírus, portanto esse aí nem sequer é minimamente afetado. Eu estava a perguntar isto porque nesta altura do Natal houve muitos portugueses que resolveram fazer testes rápidos para tentar ficar mais descansados para a época, para os dias de Natal e para as ceias e para as reuniões familiares. Portanto, fica completamente desaconselhada essa prática, porque se por acaso o vírus já cá tiver chegado, por exemplo, esses testes rápidos também não detectam, não é? Não, os testes rápidos detectam, peço desculpa. Não detectam é a variante, não é? Não se percebe qual é isso? Não, peço desculpa, então eu se calhar não me expliquei bem. Não, eles detectam perfeitamente a variante, porque que eu estava a dizer é que os testes rápidos detectam uma zona do vírus que não tem nada a ver com a das mutações. Pronto, então eu se calhar não fui claro. Não, é exatamente o contrário. Portanto, eles detectam a variante porque nós nos testes rápidos vamos detectar uma zona do vírus que não é alterada pelas mutações da variante. Portanto, é perfeitamente seguro utilizarmos o teste rápido relativamente à variante. Não vai diminuir a sensibilidade relativamente à variante. Portanto, não tem problemas nenhuns. Portanto, efetivamente, os testes rápidos não vão ser minimamente afetados pelas mutações, mesmo por acaso a variante passa a circular por cá. Portanto, é seguro continuar a fazer testes, sejam eles de que origem forem? Sim, repare, os testes, e é bom que isto fique claro para todas as pessoas, nós temos bons testes. Os testes de biologia molecular, portanto, o método de referência, a PCR, tem uma excelente sensibilidade, não é de 100%, por isso é que nós temos uma grande suspeita, temos que repetir, mesmo com os testes de referência, mas são muito bons testes. Os testes de antigénio são bons testes, ligeiramente abaixo da PCR, mas são também bons testes. A regra é, se nós fazemos um teste que é negativo, a probabilidade de estarmos infectados passa a ser muito baixa, mas não é 0 com nenhum. E, portanto, seja quem for que faça um teste, até mesmo de PCR ou de antigénio, e pense pelo fato do teste ser negativo, pode chegar ao Natal e andar aos abraços e beijinhos, isso é um erro. Aquilo que a pessoa sabe é que tem muito menos probabilidade de estar infectada, mas as regras mantêm-se sempre. Mas há falsos negativos, é isso que nos está a dizer, há falsos negativos. E falsos positivos, há? E falsos positivos? É raro. É mais raro, sim, mas pode acontecer, mas é muito mais raro. Sim, à partida um teste positivo, quer o próprio de antigénio, à partida a pessoa está infectada. Olha, por exemplo, na minha experiência, por exemplo, com os testes rápidos, todos os positivos confirmaram, portanto, penso que sim. Portanto, a especificidade é muito elevada. Mas, mais uma vez, não há 100% sem medicina. Não há 100% sem medicina. Se a pessoa tiver um teste positivo, sim, não vai poder estar aconsoada com as outras pessoas, respondendo assim diretamente, não vai estar. Esta variante traz também aqui uma questão que é, pode ou não levar a DGS a alterar os critérios para considerar uma pessoa como sendo de risco e tendo que fazer teste? Porque até agora só faziam testes, as pessoas tiveram aquele X tempo, 15 minutos pelo menos, não é? Em frente a alguma pessoa que tenha teste positivo. Isto pode levar à alteração dos critérios?
Ou devia levar aos critérios? Claro, isso é uma excelente questão, mas eu acho que também temos que ir com alguma calma, porque, olha, as regras tal como estão, tomáramos nós, que a esmagadora maioria dos portugueses as compram tal como estão. Se nós começarmos a aumentar ainda mais, pior ainda. E, portanto, vamos com calma. Eu concordo com os meus colegas já disseram. Desculpe interrompê-lo, eu não estava a falar em aumentar as regras, estava a falar em alterar os critérios para fazer testes do SNS, não é? Exato. Que neste momento só faz testes a pessoas que estiveram expostas diretamente a um contacto positivo, não é? De frente, durante X tempo. Sim. Ora, se este vírus se pega mais facilmente, se calhar tem que se alterar os critérios, não é? Sim, isso é uma boa questão. Eu acho que para já continua a ser um pouco prematuro para isso, mas concordo consigo que realmente se houver um vírus que tem maior facilidade de transmissão, eu acho que isso agora só a experiência que pode dizer se, por exemplo, uma pessoa que, imagine que teve 15 minutos ou 20 minutos, 5 minutos em contato com outra sem máscara, se ficou infectada ou não. Isso agora a experiência que nos vai dizer, e rapidamente penso que nos vai dizer, se efetivamente uma pessoa que não tinha critério de alto risco e foi infectada à mesma. Mas para já, eu acho que é precoce estarmos a correr, a DGS estar agora a correr, a alterar já os critérios. Portanto, o mais importante agora é acompanharmos a situação e se realmente virmos que há falhas com as regras como temos, casos que nós agora dizemos que era de baixo risco e que afinal comportámos como ter sido de alto risco e tivemos que alterar, então nessa altura fazemos. Mas vamos com calma. Então concorda com esta posição da DGS que neste momento está a preferir aguardar para avaliar, enfim, de certa forma, a minimizar um bocadinho este que se vive no Reino Unido e nos outros países. Houve aqui uma certa tentativa de tranquilizar as pessoas. Concorda com essa atitude? Sim, eu concordo totalmente, tranquilizar, isto não é uma situação, mas atenção, mas é obviamente uma situação para acompanharmos, como é lógico, portanto, sim, é as duas coisas, portanto, não é começarmos agora já a introduzir outras regras ou fazermos grandes alterações que eu acho que para já é muito discutível, mas obviamente que é algo que vamos acompanhar e se calhar daqui a 2 ou 3 semanas podemos ter um discurso diferente se os dados apontarem numa situação diferente. Reparem, eu vi ainda há pouco nos comentários de algumas pessoas, portanto, da informação científica, às vezes, nós temos de ser agora muito rigorosos e muito transparentes no que vai acontecer nas próximas semanas e acompanharmos a situação. Agora, não vamos precipitar-nos, isso é que acho que seria um erro neste momento. Agora, por exemplo, impedirmos que britânicos venham ou que sejam controlados nesta fase, se venham de uma zona de risco, aliás, à semelhança do que aconteceu quando foi ao contrário, isso parece-me ter todo o sentido. E fechar mesmo as fronteiras, não lhe parece que seria uma medida mais eficaz? Obviamente que isso seria o ideal. Eu não sei se é fácil ou não fazer-se isso. Vamos ver. Agora, que tem que ser também outra coisa que é importantíssima, é ser uma medida tomada por toda a União Europeia. Realmente não tem sentido nenhum começarmos, como já foi outra vez, passa a expressão, o folclore das férias, que um país adotava uma coisa, depois outro adotava outra. Portanto, se for esse o caminho, terá que ser. Mas se não, se as pessoas que tiverem que viajar, por exemplo, do Reino Unido, se tiverem que fazer um teste e se tiver uma quarentena obrigatória, também já diminuímos bastante a probabilidade de poder haver depois transmissão. Portanto, qualquer das duas medidas, me parece que vamos ter que avançar para elas. Essa questão vai ser ainda hoje concertada entre os vários Estados-membros, daremos conta daqui a algum tempo, quando essa reunião tiver sido concluída. Miguel, perguntava-lhe sobre a vacina. Já se disse aqui que a vacina, em princípio, não terá problemas, mas o que é que já se sabe de concreto? O que é seguro afirmar neste momento? Em relação se não terá problemas em relação à nova variante. No sentido de ser eficaz com a nova variante. Sim. Pronto, em relação a essa questão que tem sido também muito levantada, se a vacina continuará ou não continuará a ser eficaz contra a nova variante. De tudo o que sabemos até agora, esta nova variante não oferece preocupação em termos da proteção que é conferida pela nova vacina. Quando diz a nova, é todas ou é esta da Pfizer? Vacina, as vacinas que estão neste momento em uso ou em vias de estar em uso. Porquê? Porque a vacina espoleta a produção de diferentes anticorpos, diferentes tipos de anticorpos contra diferentes regiões da proteína do vírus. E, portanto, o facto de haver mutações numa determinada região dessa proteína não significa que os anticorpos que são produzidos pela vacina, ou cuja produção é explotada pela vacina, não sejam capazes de reconhecer outras regiões da proteína do vírus e portanto, neutralizar o vírus dessa forma. Isto, portanto, o que significa é que a vacina que nós temos atualmente, tudo indica que vai ser igualmente eficaz relativamente a esta nova estirpe. Se não for, houver
se houverem mutações adicionais que transformem de uma forma mais radical a proteína, uma das grandes vantagens das vacinas que nós temos neste momento, a Pfizer e da Moderna, não é? A BioNTech Pfizer e a Moderna, é que a forma como essas vacinas são construídas e desenhadas permite uma adaptação muito rápida a uma nova sequência. Tal RNA mensageiro, é o RNA mensageiro. Que é uma nova tecnologia, não é? É uma tecnologia que até agora não tinha sido levada ao ponto que está a ser agora de utilização em vacinas e que tem essa enorme vantagem de ser muito adaptável, isto é, se efetivamente surgir uma variante do vírus, que não é esta com as mutações que tem, não é esperado que haja qualquer diminuição na eficácia da vacina. Mas se aparecesse uma com outras mutações mais abrangentes e que a vacina perdesse eficácia ou tivesse menos eficácia perante essa nova estirpe, era tecnicamente muito fácil alterar a vacina de maneira a que ela passasse a ser mais específica e a ser mais eficaz para a nova variante. Mas esta que está a ser neste momento, esta vacina que está a ser dada, não seria inutilizada nesse cenário? Bom, vamos ver. Nós temos neste momento algumas mutações a acontecer e não sabemos a taxa de mutação que vai acontecer daqui para a frente e se daqui a 6 meses vamos ter uma estirpe radicalmente diferente da que temos atualmente. E, portanto, por exemplo, no caso do vírus da gripe, nós sabemos que todos os anos recebemos uma vacina ligeiramente diferente do ano anterior, porque a estirpe que se prevê vir a ser a mais prevalente no ano seguinte é diferente da do ano anterior. Aqui pode dar-se uma situação semelhante. Pode acontecer que haja necessidade de vacinar com uma vacina ligeiramente diferente de ano para ano ou de X em X tempo. Para já, a mensagem que eu acho que deve ficar clara é que as vacinas que neste momento estão em cima da mesa e já estão e a Moderna. Exatamente, e já são estão as tais duas dessas novas tecnologias. Exatamente, e que estão já a ser administradas, essas vacinas são eficazes contra quer a estirpe inicial, digamos assim, quer contra esta... Mas, por exemplo, aquela de Oxford já não. Também, sim. Porque essas são mais tradicionais, digamos assim. São ligeiras, adotam uma estratégia ligeiramente diferente, mas a proteína que o sistema imunitário vai aprender a reconhecer para depois combater o vírus é a mesma. E, portanto, também no caso dessas vacinas não há nenhuma razão para acreditar que elas sejam menos eficazes perante esta variante do que perante a variante anterior. E, portanto, neste momento... A noção de que existem estas mutações e que haja uma nova estirpe de vírus não deve criar nas pessoas o receio de que a vacina já não vai ser eficaz. A vacina continuará a ser eficaz contra esta variante. Se estas mutações se acumularem a um ponto em que tenhamos uma variante tão diferente da original que a vacina perde eficácia, então aí teremos uma vacina alterada de forma a ser eficaz contra a nova variante. E, portanto, o que pode acontecer... Mas isso só se vai colocar mais para a frente. Isto só se vai colocar muito mais para a frente. Neste momento, as vacinas que estão em cima da mesa são eficazes e são para tomar. São para tomar, são eficazes. E em termos de imunidade de grupo, que eu li um artigo de um especialista norte-americano que dizia que havia problemas ao nível de imunidade de grupo. Agora teria que se imunizar mais pessoas para conseguir atingir a tal imunidade de grupo. Pronto, a questão da imunidade de grupo tem sido muito debatida, qual é que é o número, qual é a percentagem da população. Sim, mas agora com esta variante. Com esta variante, nós vamos ter que ter, mais uma vez, continuando a vacina, como se espera, a ser eficaz contra a nova variante, à partida, o nosso objetivo de percentagem de população vacinada para se atingir a imunidade de grupo não vai ser substancialmente alterado. A questão que se pode colocar é, como eu estava a dizer há bocadinho, se surgir uma variante do vírus muito diferente desta, em que a vacina perca a tal eficácia, e aí nós vamos ter que vacinar, porventura, mais pessoas para se atingir a tal imunidade de grupo. Mas a mensagem neste momento é que esta vacina, como está, é eficaz e que é possível alterar a vacina para combater uma nova variante que possa vir a existir e que a imunidade de grupo é atingida quando chegarmos aos 75% da população imunizada contra as variantes
que forem prevalentes mas naquela quando é que altura. vamos saber com certeza se esta vacina é não eficaz? Que estudos é que vão ser feitos nesse sentido? Bom, neste momento as pessoas estão a ser vacinadas e nós vamos saber se pessoas que foram vacinadas e que eventualmente contraíram infecção, que não significa que tenham contraído doença severa, mas que possam contrair a infecção, nós podemos agora ir ver qual é a composição genética do vírus que infectou essas pessoas que foram vacinadas e tentar perceber se nas pessoas vacinadas que eventualmente contraíram a infecção, se há uma predominância desta variante em relação à anterior. Se isso acontecer, é uma indicação de que a vacina tem menos eficácia contra a nova variante do que contra a variante anterior. E isso, de qualquer forma, evitará sempre doença severa. Mesmo que não seja totalmente eficaz, como evitará sempre casos mais complicados. Exatamente. Isso é outra mensagem importante, é que a vacina, nós hoje em dia não sabemos se esta vacina bloqueia por completo a possibilidade da pessoa vacinada ser infectada, mas sabemos que tem uma taxa de eficácia elevadíssima contra o aparecimento de doença mais severa, de doença que requer hospitalização, que requer cuidados intensivos. E, portanto, isso não está posto em causa. Portanto, mesmo que seja menos eficaz, valerá sempre a pena vacinar-se. Sem dúvida. Muito bem, já voltamos à conversa. Vamos ouvir mais alguns dos nossos telespectadores. Tenho agora em linha Rui Azevedo, que é diretor técnico, nos liga de Braga. Rui, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Qual é a sua opinião sobre isto tudo? Olha, dizer-lhe que as mutações deste vírus eventualmente irão haver bastantes, porque não sabemos exatamente, nem esse próprio convidado, que é especialista na área, saberá. Isto é tudo um terreno muito pantanoso, nunca estamos a falar de vírus. O que eu queria talvez relevar, e que seria bastante importante dizer, é que não há só Covid em Portugal, há várias doenças que estão a ser deixadas para trás. Isto tem muito que ver, talvez, com esta overdose informativa sobre... Eu sei, Rui, mas eu peço-lhe desculpa, mas hoje estamos mesmo a focar-nos neste assunto. Se puder dar-nos a sua opinião sobre esta variante. E sobre esta variante, dizer também que surgiu no Reino Unido, como tinham dito e bem, só que há aí uma série de coincidências, que também já se falou, e eu não quero tomar posição sobre nada, porque também, se os próprios cientistas andam a navegar, quem serei eu para opinar em relação a este assunto? A única coisa que posso dizer é que temos que estar atentos à nova variante, respeitar, perceber até onde é que ela pode influenciar negativamente a nossa saúde, mas não ter medo, porque temos que continuar a viver, temos que continuar a ir para a frente. E é uma mensagem positiva que deixo. Acho que muito bem, Rui, muito obrigada por essa mensagem positiva. Tenho agora ao telefone Vítor Rocha, que é desenhador gráfico e nos liga da Maia. Vítor, bom dia. O que é que tem a dizer sobre isto? Olá, muito bom dia. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de deixarem de participar no programa. E queria dizer pouca coisa, porque há muita gente a dizer muito, e se calhar mais entendidos que eu na matéria, mas eu, se calhar, também até vou dizer algo que nunca foi dito aí, aliás, nem nas televisões, porque é algo realmente que nem toda a gente partilha, mas que se aplica efetivamente aqui a esta situação. Realmente a nova estirpe é uma, poderão haver muitas mais, veremos se as vacinas, que era bom que assim fosse, conseguissem exterminar todos esses malefícios, mas na minha opinião, e porque isto ultrapassa o campo da ciência, se assim não fosse, muitos países, muitos cientistas arranjariam muitas vacinas que atacassem alguma coisa. Eles próprios estão em dúvidas, andam em estudos, só que todos eles esquecem, porque não é esse o fundamento do desenvolvimento do trabalho deles, é que isto tem muito para além disso. E porque eu já em tempos morri uma vez, e é verdade, o Hospital de São João no Porto pode confirmar isso, e portanto isto não vem só disso. Isto é algo que tem que acontecer. Na minha opinião, e porque sou estudioso destas coisas há muitos anos, cerca de 40 anos, haverão a Covid, não, entre outros, porque haverão mais, as pessoas andam todas desatentas, a Covid vai durar e vão haver muitas estirpes. E como dizia o senhor há bocado, numa das suas exposições do tema, é porque a sociedade está como está e há muito consumismo, temos de se adaptar aos novos tempos e tal e tal. Portanto, só quando as pessoas deixarem de ser corruptas, más e tudo mais, é que alguém dominará a situação da Covid. Porque mesmo que uma pessoa doente, se tiver alguém a proteger desse alguém lá de cima, nem que seja mordido por um animal venenoso, nunca morrerá.
E as pessoas têm que perceber isso. Só quando a maldade acabar, a Covid e outras coisas vão desaparecer. Só queria dizer isto. Vítor, muito obrigada pela sua participação. Fica então a sua opinião. Peço desculpa, não temos mesmo mais tempo para ouvir mais nenhum dos nossos telespectadores. Peço desculpa por isso. Despeço-me também dos meus convidados, Paulo Paixão, virologista, e Miguel Prudêncio, investigadores do Instituto de Medicina Molecular. Muito obrigada aos dois por terem estado connosco nesta opinião pública, a esclarecer algumas questões que tínhamos, enfim, e que as pessoas têm feito em todo lado. E assim termina este programa. Depois de uma curta pausa, voltamos ao meio-dia para atualizar toda a informação. Até já.